Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Ou se for o seu primeiro vídeo, ao seu primeiro vídeo maravilhoso pra você. Esse é o canal Português Fácil, eu sou o professor Thiago Buranello. Estamos juntos sempre de segunda, quarta e sábado, 19 e meio-dia. Ó, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber as mensagens, deixa sua mensagem aí, filho, dá na cara desse like, faz tudo que você puder. Às vezes o povo fala, nossa, professor, mas tem que fazer tudo isso. Cara, por favor, né? Aqui a gente tá se doando para você, doando nosso tempo para você. Faz isso, é só apertar uns cliquezinhos para nós. Já ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é muito importante, muito relevante e ele vai indicando para outras pessoas. Bora começar então? Vamos lá, hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de vozes verbais. Por que eu tô rindo? Tô rindo porque quando fala vozes verbais parece que tem um coral, né, de uns senhores verbais. Ó. As vozes verbais. Então nós vamos falar de vozes verbais. Que horas? Agora, 2, 3, já foi. Galera, então vamos lá. Vamos entender o que são essas vozes verbais. Essas vozes verbais, elas estão relacionadas, na verdade, a umas questões relacionadas ao sujeito, a como que o sujeito está aparecendo em determinadas orações. Isso vai influenciar no estilo de vozes verbais, ou seja, a posição desse sujeito, ou a forma como eu organizo, vai modificar o estilo que o verbo vai aparecer. É bem facinho, é bem suave. E aí no vídeo tá falando assim, como entender melhor vozes verbais? Cara, prestando atenção nos nomes, porque a maioria dos nomes, quando a gente fala de vozes verbais, nós vamos ter classificações, assim como muitas coisas na gramática tem nomes. Preste atenção que a maioria dos nomes você consegue relacionar com alguma coisa na sua cabeça. Eu disse a maioria. Isso já vai facilitar bastante a sua vida. Vamos lá então? Vamos para o primeiro tipo? Então o primeiro tipo na tela para você é é a voz ativa. É a voz ativa. Gente, o que é algo ativo? Tá rolando. A pessoa ativa é que ela tá ali. Ela tá fazendo o rolê dela. Ainda tá? Ela tá fazendo o rolê. Esse é ativo. A pessoa que não tá ativa. Cadastro ativo. Opa, cadastro tá válido. Cadastro inativo. Não tá acontecendo mais nada naquele cadastro. Tá? Beleza? Então, preste muita atenção. Ativo é ativo. Então, voz ativa. Tá acontecendo, tá fazendo o rolê. Então, ó, primeira oração para mostrar para você o que é a voz ativa. Atenção no verbo, porque a gente tá falando de vozes verbais. O primeiro tipo de voz verbal que eu coloquei é a voz ativa. Oração na tela. Tiago comprou as marmitas. Tiago comprou as marmitas. Que oração mais fitness que eu coloquei aqui no meio do vídeo, né? Tiago comprou as marmitas. Por que é ativa, então, pessoal? Porque, ó, nesse caso, vamos colocar para você, é o sujeito quem realiza a ação da oração. Que a gente chama, ele é o agente. O sujeito é o agente, porque é o sujeito que está agindo, ó. Tiago comprou as marmitas. Quem comprou as marmitas? Tiago. Tiago é o agente, é ele que está agindo. Beleza? E ele que está ativo. Por isso, voz ativa. Tiago comprou. Suave, né? Entendemos? Tranquilidade, então essa é a primeira voz verbal. Acho que deu para relacionar com o nome. Segundo tipo, voz passiva. E nós temos dois tipos de voz passiva. Mas vamos lá. Ó, passivo. Passivo. Significa que ele é ativo? Não, né? Não tá ali. Passivo. Mas significa que ele está inativo? Não. Passivo é o quê? Passivo, tá ali. A pessoa tá ali, passiva, tá paciente ali, né? Ela tá ali, mas não é ela que tá fazendo a ação. Ó, passivo, tá ali, é uma pessoa passiva. Ela tá ali, ela não tá exercendo a ação. Ou seja, então, na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Ou seja, ele é paciente, ele tá ali. Tá ali, tá sofrendo a ação, ele tá ali. É um sujeito. Ele tá ali, sofrendo a ação. Então, na voz passiva, o sujeito é quem sofre a ação. Que a gente chama de paciente daí. Então, eu vou pegar a mesma ideia da que a primeira oração. Olha só como muda o rolezinho. As marmitas foram compradas pelo Tiago. As marmitas foram compradas pelo Tiago. Perceba, gente. As marmitas, tá? As marmitas eu chamo de sujeito paciente. Sujeito paciente. Porque, ó, as marmitas foram compradas. Ou seja, o sujeito sofre a ação. Entendeu? Na oração, as marmitas é um sujeito.
Mas que tipo de sujeito que é? É um sujeito ativo? Ó, as marmitas foram compradas? Não. As marmitas, elas sofreram a ação. Então, as marmitas nós vamos dizer que se chama sujeito paciente. Foram compradas é a minha locução verbal, né? Onde estão os verbos. E pelo Tiago é o quê? Pelo Tiago não é um agente? Que foi o Tiago que comprou? Só que agora ele não está sendo o agente principal, né? Ele não está sendo o agente principal. A gente chama de agente da passiva. Agente da passiva. Por que chama agente da passiva? Porque está na voz passiva. É isso. Então, as marmitas foram compradas por Tiago. Deu para entender? Marmitas sofreu a ação. Um sujeito paciente. Por quem? Pelo Tiago. Agente. Oh, mas se está na voz passiva, pelo Tiago eu chamo de agente da passiva. Simples assim. Mas agora vamos colocar para você aí bem bonitinho a classificação, porque eu disse que a voz passiva tinha dois tipos. Esse, então, é o primeiro formato. Nós chamamos de voz passiva analítica. Ah, professor, agora eu não consigo fazer relação na minha cabeça, não. Calma que já você vai fazer uma relação. Por enquanto, só grave. Memorize, sem fazer muitas relações. Então, voz passiva, você já entendeu que sofre ação. E esse primeiro modelo que eu te dei é chamado de voz passiva analítica. Se você não entendeu por que é analítica, calma que agora no próximo você vai entender. Eu disse que tem dois tipos. Então, o primeiro, voz passiva analítica, e o próximo se chama como? Vamos descobrir agora. O próximo se chama sintética. Então, olha só. Uma é analítica e outra é sintética. Então, se você não consegue fazer uma relação de analítico, faça relação com sintético. Qual será que é a diferença de analítico para o sintético? Gente, sintético não lembra algo que vai ser menor, sintetizado? Eu vou sintetizar? Essa é a ideia. Beleza? Então, a voz passiva você aprendeu. Né? O sujeito ali, ele sofre a ação. Né? Opa, a analítica, então vamos dizer que é o normalzão, e a sintética é o reduzido. Vamos ver um exemplo? Na tela para você. Ó, compra-se marmitas. Opa, é um jeitinho reduzido. Compra-se marmitas. Então perceba, galera, sempre na sintética, eu vou ter um verbo conjugado na terceira pessoa, né? No caso está aqui compra, poderia ser, dependendo do verbo, poderia estar no plural, tá? E mais uma partícula apassivadora que a gente chama ser. Por que chama partícula? Parece o nome de novela do SBT. Partícula apassivadora. Né? Tem lá o Rodolfo Augusto, tem lá Maria Mercedes, né? É o nome de novela mexicana. Está no ar, partícula apassivadora. Tá? E a gente vai ter ali um sujeito paciente. Como assim um sujeito paciente? Ou seja, não é um sujeito que está fazendo a ação, ele está recebendo. Então vamos ver? Ó, o verbo é o compra, né? A gente tem a partícula ali, se, ó, compra-se, compra-se. Beleza? Eu tenho o Czinho ali, bonitinho. Esse Czinho eu chamo de partícula passivadora e depois eu tenho o sujeito paciente, que é as marmitas. Ou seja, por que é um sujeito paciente? Porque ela está sofrendo a ação de ser comprada. Fechou? Maravilha, deu para entender? É isso. Show de bola, demais. Vamos lá para o próximo, então? Terceiro tipo, então, voz reflexiva. O que seria essa voz reflexiva, galera? Essa voz reflexiva seria o seguinte. O sujeito, ó, reflexivo. O sujeito é ao mesmo tempo quem realiza e quem sofre a ação. Então, reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo quem realiza e quem sofre essa ação. Como assim, professor? Vamos lá? Tiago cortou-se. Então, tô lá com a faca. Ai! Alguém fala, Tiago cortou-se. Ah, não, Tiago cortou-se. Então, o sujeito é o Tiago, tá? Ele fez a ação de cortar e ele recebeu a ação, tá? Então, a voz reflexiva é ao mesmo tempo quem realiza e quem sofre a ação. O Tiago cortou e cortou ele mesmo, tá? Ali, Tiago cortou-se. Beleza? Show de bola? Então, ó, o Tiago é o meu sujeito, o cortou é o verbo e o se. E o se? Nesse caso, ele vai ser chamado o quê? De um pronome, porque está se referindo a Tiago, né? Mas ele é um pronome o quê? Ele não vai ser um pronome lá, uma partícula passivadora. Ele vai ser chamado de pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Por que é um pronome nesse caso? Porque ele não está... Ó, antes, estava lá no outro exemplo. Compra-se. É uma partícula, porque tem a ver com o verbo. Por que agora eu chamo de pronome? Então, quando eu falo Tiago cortou-se,
Esse C tem a ver com o Tiago, que é um nome. É um nome. Tá? Por isso pronome. Beleza? Então eu chamo ele de pronome reflexivo. Bom, porque ele tem a ver com Tiago. Beleza? Tranquilo, né? E aí nós temos o 3.1. O que é o 3.1? É uma variaçãozinha dessa parte, dessa voz reflexiva, que a gente chama de recíproca. Tá? Voz recíproca. O que é algo recíproco? Tá? Quando você está com alguém, você ama alguém, você quer que o amor seja recíproco. Ou seja, você dá amor, mas você quer receber o amor. Aí, né? Isso é recíproco. Eu te amo, você me ama. Eu te ajudo e você me ajuda. Né? De bola? É isso, recíproco. Então o que acontece? Algo recíproco não é algo comigo mesmo. A pessoa, eu tô com um relacionamento sério comigo mesmo aqui, hein? Não, não é isso, tá? A recíproca é o quê? Recíproca é sou eu e outro. Essa vai ser a diferença. Vamos lá então? Ó, os jogadores agrediram-se. Então tem a ver com agressão, mas tem a ver com um agredindo o outro. Eu dou na sua cara, você dá na minha também. Agrediram-se. Ou Ana e Pedro abraçaram-se. Um abraçou o outro. Então, a recíproca é uma variação da reflexiva e a ação é mútua entre os elementos que formam o sujeito ou interna a eles. A ação é mútua entre os elementos ou é uma ação interna a eles. Show de bola? Maravilha? Conseguiu entender? É isso aí. Eu vejo você então lá no meu Instagram, @Thiago_Boranello. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!